Olá, sou o Dr. Demchenko e hoje falaremos sobre escoliose. A escoliose é um tema enorme e muitas pessoas sofrem com isso. A questão é que isso não é uma única doença, mas sim um grupo de sintomas que podem se manifestar de diferentes formas e por isso vamos ver vários tipos e formas de escoliose. Sempre me pedem para alinhar a escoliose com as mãos, endireitar, ajustar as vértebras para remover a deformidade escoliótica. E há uma quantidade enorme desses pedidos. As pessoas que vêm, elas vêm com crianças ou já adultas e dizem que precisam corrigir a escoliose. Então, eu gostaria de falar algumas palavras sobre as abordagens para o tratamento da escoliose e sobre o que é isso. Se uma criança começa a apresentar assimetria nos ombros na infância, se você percebe que as costas dela ficaram meio irregulares, então talvez ela esteja começando a desenvolver escoliose. E, para ser mais exato, o que ele tem é uma alteração postural escoliótica. O que isso significa? Isso significa que os ossos ainda têm uma forma normal, mas apenas tensões musculares ou, por exemplo, diferença no comprimento das pernas ou outros fatores, como sentar de forma incorreta à mesa de estudos, começam a se formar. Ele tem, desde o início, um padrão muscular, ou seja, uma tensão muscular, um desequilíbrio de tensão muscular no corpo, que vai levar a uma alteração postural do tipo escoliótico. Também queria dizer que temos mais dois tipos de alterações posturais. São a hipercifose, ou seja, a corcunda, e a hiperlordose, quando a região lombar está muito arqueada. E aqui estão a hiperlordose e a hipercifose. Eles não têm nada a ver com escoliose e são muito facilmente corrigidos com exercícios e até parcialmente com terapia manual e osteopatia. A escoliose, por sua vez, é uma doença muito mais complexa e é caracterizada especificamente pela rotação das vértebras. Ou seja, naquilo que vemos como esse tipo de arco em um paciente, principalmente em crianças, primeiro, geralmente surge uma escoliose em forma de C, que depois, na idade adulta, se transforma em uma escoliose em forma de S, com arcos compensatórios. Não com um, mas com vários arcos. Isso, em primeiro lugar, não é tanto um desvio para o lado, mas sim uma rotação das vértebras para um dos lados. E quando ocorre realmente a escoliose, isso é uma alteração na estrutura óssea. Ou seja, as próprias vértebras não só giraram, mas também ficaram tortas. Nelas ocorreu a chamada torção. Muitas pessoas confundem rotação e torção. O que é a rotação da vértebra? Se imaginar que eu sou como uma vértebra, então eu giro completamente assim ao redor do meu próprio eixo. E isso será rotação. E, consequentemente, essa rotação pode durar muito tempo. Por exemplo, eu girei, fiquei aqui e continuo sendo puxado pelos músculos para esse lado. Mas eu já não tenho mais para onde girar, porque já usei toda a minha mobilidade. É aí que começa a torção, que ocorre quando a rotação já foi totalmente utilizada. Como a vértebra é macia, o osso começa a se deformar e o próximo giro da vértebra, como se fosse do osso, começa a desacontecer porque o próprio osso começa a se deformar em espiral. E quando essa deformação em espiral dos ossos acontece, também na região torácica da coluna, as costelas começam a se deformar. E vemos um elemento como a corcunda costal, que de um lado é visível nas costas quando o paciente se inclina para frente e do outro lado, na frente, isso será visível como uma diferença nos arcos das costelas na parte da frente. Pode parecer que um lado do peito é maior que o outro. Na base, uma abertura costal estará mais exposta de um lado e menos do outro. Isso será uma diferença nas clavículas, muitas vezes também há diferença nas escápulas. E na infância, quando a coluna ainda apresenta rotação, aqui também pode haver rotação nas costelas. Aqui dá para trabalhar muito. Em primeiro lugar, com exercícios, terapia manual, osteopatia e massagens para relaxar os músculos espasmados e assim devolver às vértebras a rotação correta. Mas é muito importante realizar obrigatoriamente exercícios de fixação que corrigem a escoliose. E não são apenas quaisquer exercícios, mas sim exercícios especialmente selecionados. Eu vou falar sobre isso um pouco mais tarde. Na idade adulta, quando já temos torção das vértebras, quando há arcos costais, ocorre justamente a formação da escoliose. E esse já é um processo concluído, ou seja, os ossos já endureceram. Com isso também é possível trabalhar. Mas a tarefa do terapeuta
manual do massagista e de qualquer osteopata, de qualquer pessoa que trabalha com as mãos, não é corrigir a escoliose, não é endireitar o arco, porque isso é impossível de fazer, pois já ocorreu a torção dos ossos. Na verdade, trataremos esse paciente como se não tivesse escoliose, buscando os mesmos objetivos, ou seja, melhorar a mobilidade e reduzir as dores. Ou seja, se uma pessoa com escoliose vier até você, você vai trabalhar na dor e no movimento e não na curvatura dela. Porque isso é impossível de fazer em adultos. E mesmo em crianças, tratar a escoliose apenas com massagem e osteopatia não é suficiente. Essa também é uma abordagem incorreta porque estamos tratando apenas as tensões musculares que vão voltar novamente. É muito importante analisar a diferença no comprimento das pernas, porque uma enorme quantidade de escolioses são do tipo ascendente. Ou seja, temos uma diferença no comprimento das pernas, uma inclinação da pelve e então se desenvolve um arco escoliótico. E nesse caso, é obrigatória a correção da diferença no comprimento das pernas. Para crianças, será uma palmilha compensatória, que vai estimular o crescimento da perna mais curta. Para adultos, é o uso de uma palmilha de suporte. Se olharmos para essa imagem, é uma radiografia panorâmica, que é feita para calcular os exercícios, o grau de escoliose e para verificar a diferença no comprimento das pernas. Podemos ver qual tipo de escoliose essa pessoa tem. Se for um tipo de escoliose ascendente, o arco lombar será mais acentuado. Você também verá diferentes níveis dos ossos pélvicos em altura e diferença no comprimento das pernas. Nesse caso, para corrigir a escoliose, é necessário nivelar o comprimento das pernas, alinhar a posição da pelve e só então começar a corrigir a coluna vertebral. Em adultos, geralmente trata-se de reverter a rotação, ou seja, trata-se da rotação da vértebra. A torção e rotação interna da vértebra, quando o osso já está alterado, praticamente não pode ser corrigido. Com exercícios, é possível fazer com que os músculos mantenham as vértebras em uma posição mais correta. E visualmente, isso vai melhorar o grau da escoliose em cerca de um estágio e a pessoa vai se sentir melhor. Mas isso também só é alcançado por meio de exercícios e não com terapia manual. Hoje, a internet e o YouTube estão repletos de vídeos onde quiropráticos, terapeutas manuais e endireitadores de ossos instalam vértebras e alinham pessoas. Mas isso é praticamente impossível. Ou seja, se pegarmos um vídeo com um médico indiano, onde ele está alinhando uma criança, e a legenda diz correção de escoliose, podemos notar que a criança não apresenta nenhum sinal de deformidade escoliótica. O que estamos vendo é chamado de desvio agudo. Ou seja, a vértebra da criança deslizou, ocorreu um espasmo muscular agudo, e o que vemos é uma posição protetora da coluna diante de um problema agudo. O quiroprático realmente ajustou bem o osso, eliminou a síndrome da dor e a criança ficou alinhada. Mas isso não tem relação com o tratamento ou a escoliose em si. Em outros vídeos, vemos como os quiropráticos ajustam o arco e isso dá alguns efeitos visuais, mas a questão é que esse efeito visual vai durar literalmente meio dia, alguns dias. Mas depois, de qualquer forma, todas as curvas vão voltar, porque tudo isso é sustentado pela musculatura. E na musculatura só podemos influenciar por meio da manipulação, apenas relaxando. Na verdade, o principal não é o relaxamento, mas sim um fortalecimento específico da musculatura e a correção da posição. Atualmente, existem dois métodos principais para a correção da escoliose, o conceito SIAS e o conceito Schrott. E não são exercícios super pesados. Em primeiro lugar, trata-se da escolha da posição corretiva, do treinamento do paciente nessa posição, da respiração especial direcionada à área do arco costal incorreto e do envolvimento da musculatura. Não são muito intensos, mas são muito corretos e assimétricos. Por quê? Se dermos uma carga simétrica para um paciente com escoliose, isso só vai levar ao agravamento da escoliose, mas de forma alguma à sua correção. Por isso também me perguntam com muita frequência, e quanto a nós nadamos? Se nós nadarmos, vamos corrigir a escoliose? Definitivamente não. A natação é apenas uma atividade física relativamente segura, nunca curou ninguém. E o mais interessante é que, entre nadadores profissionais, ao contrário, muitas vezes há muitas deformidades escolióticas. Por causa do fato de que, por exemplo, na escola antiga ensinavam a respirar para um lado só ao nadar crawl.
E quando a criança respira sempre para um lado só, também ocorre rotação das vértebras na região cervical e torácica, levando à escoliose descendente. Vi muitos nadadores profissionais com escoliose. Portanto, natação e tratamento da escoliose são duas coisas completamente distintas, que não devem ser confundidas. Por isso, o tratamento da escoliose em crianças é muito mais promissor. Isso é feito por volta dos 6 ou 7 anos, quando a criança já pode fazer alguns exercícios de forma consciente. Nas crianças, isso pode ser combinado com massagem, osteopatia, terapia manual, mas isso não é o principal. O mais importante é a seleção dos exercícios, a realização de exercícios especiais, corretivos. E para os adultos, isso é basicamente exercício? É crucial observar a diferença no comprimento das pernas e equilibrar a pelve. Se você estiver interessado, vou convidar Olga Romanova, ela vai mostrar para você fotos de antes e depois da correção da coluna pelo método Schroth e nós vamos analisar casos específicos. Espero que você não tenha escoliose, mas se seus amigos sofrem com essa doença, compartilhe este vídeo com eles e trate a escoliose da maneira correta. Com vocês esteve Dr. Demchenko, até mais a todos.